Saudamos a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que fale profundamente ao teu coração no dia de hoje. Nós estamos reunidos como igreja, estivemos louvando a Deus e já pedimos também em oração sabedoria para podermos compreender a sua palavra. Recomendo a você que faça a tua oração particular, para que você possa entender também aquilo que vamos estudar. E a propósito, já queria dizer o seguinte: se você gostar da mensagem, não esqueça de colocar o joinha, ou seja, curtir, porque você vai ajudar outras pessoas a também receberem a palavra do Senhor. E também comente, ok? Se você gostou ou não gostou, ou quer pôr sua opinião, coloca aí embaixo do vídeo e certamente isso vai contribuir para outras pessoas terem acesso ao vídeo de forma mais fácil. E também, eventualmente, o teu comentário pode ser útil para outras pessoas, principalmente se vier a corroborar, ou seja, concordar com o tema que está sendo tratado. Nós vamos abrir a Bíblia, meus queridos, em 1 João. A mensagem de hoje, ela tem o título, é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. E nós começaremos com 1 João, capítulo 5, no versículo 16. Ali o apóstolo João diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Há pecado pelo qual se pode orar, e a pessoa receberá a vida espiritual de Deus, ou seja, o perdão. Há pecado para a morte. É interessante, a instrução bíblica fala: não ore pelo pecado cometido para a morte. Uma instrução séria, não é verdade? Não ore pelo pecado cometido para a morte. Há pessoas que, inclusive, elas se castigam porque elas entendem que cometeram o pecado para a morte e, portanto, não têm o perdão. Se angustiam por conta disso. Portanto, é necessário compreender qual é o pecado para a morte. Eu creio que isso vai aliviar muitas pessoas e, por outro lado, também vai dar discernimento a cada um de nós para nós sabermos elevar ao céu orações inteligentes, orações sábias. Houve uma ocasião em que Deus falou para Jeremias não orar pelo povo. Deus falou: não ore por esse povo. Interessante isso, né? Ele falou isso para Jeremias: não ore mais por esse povo, porque eu não os ouvirei. Até eu vi um ar assim de surpresa, então eu vou até buscar aqui, para que nós possamos ler juntos, né? Não estava pronto para isso, mas não é nada difícil. Vamos para Jeremias. Livro de Jeremias. Estava aqui. Acabei passando. Sete e 16, né? Então, vamos ver. Está aqui, ó. Olha o Senhor falando para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Interessante, né? Não ore por eles, não me importune por causa deles, porque eu não vou te ouvir. Então, nós precisamos entender quando é que a situação se configura como igual a essa de Jeremias e quando é que a situação é diferente. E nós vamos abrir versículos bíblicos que vão nos ajudar a compreender a diferença de um caso e de outro. Então, vamos sem mais demora avançar, né? Vamos abrir primeiro no livro de 1 Timóteo, capítulo 1,
capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 12. Aqui o apóstolo diz: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia. Aí ele diz a razão. É justamente a resposta que nós queremos, né? Paulo era blasfemo, Paulo era perseguidor, Paulo era opressor dos cristãos, ele perseguia os cristãos, mas é dito que ele alcançou misericórdia. E por que é que ele alcançou misericórdia? Ora, é nítido que ele não cometeu o pecado para a morte, porque se tivesse cometido o pecado para a morte, não teria alcançado a misericórdia. Se ele alcançou é porque ele não chegou até lá. E aí diz a razão pela qual ele alcançou a misericórdia. Versículo 13, final do verso. Porque o fiz ignorantemente na incredulidade. O apóstolo Paulo cria, ou antigamente Saulo, né? Ele tinha outro nome, não era Paulo ainda, foi Deus quem mudou o seu nome. Saulo, ele acreditava de todo o coração que Jesus era um impostor. E ele não se deixava convencer de que Jesus era de fato o Filho de Deus. Foi necessário o próprio Jesus aparecer para ele para desfazer as trevas que estavam na sua mente. Em Atos capítulo 9, relatando o encontro de Jesus com Saulo, é dito que o apóstolo caiu, ou Saulo, né, na época, caiu por terra, versículo 4. Ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele sabia quem era Jesus? Não, ele pergunta: quem é, Senhor? Ele não sabia. Para ele, Jesus era um impostor, tinham inventado, era uma lenda qualquer aí, e ele estava fazendo um serviço para Deus, tentando dissuadir as pessoas de seguirem este revolucionário. O verso 6 mostra que Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Olha como ele muda na hora, era um sincero, certo? Então, até ali ele perseguiu a igreja de Deus, ele blasfemou do nome de Jesus, mas tudo achando que estava fazendo certo, plenamente convicto do que ele cria. Só que Deus via a sinceridade dele, por isso permitiu que Jesus o encontrasse e agora reverteu-se. Quando ele se deu conta do seu erro, na hora já reconheceu a Jesus como Senhor. Ele não disse Jesus, ele disse Senhor. Há uma diferença entre uma coisa e outra, né? Ele não tratou Jesus como um igual, ele o tratou como o Senhor. Saulo, portanto, não cometeu o pecado para a morte. Enquanto ele andava no erro, andava na sua ignorância. O pecado para a morte, portanto, não tem a ver com aquilo que nós fazemos sem ter plena consciência do que fazemos. Existem muitas pessoas que fazem coisas erradas, mas elas não são completamente esclarecidas. Elas não sabem as consequências daquilo, elas não sabem que aquilo desagrada a Deus, melhor dizendo, né? E não sabendo, elas continuam fazendo. Quem age por ignorância, Deus releva o que ele faz. No livro de Atos ainda, capítulo 17, no versículo 30, a Bíblia diz: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Não tem em conta. Você fez na ignorância, ok, Deus passa por alto. Só que ele não deixa assim para sempre. Ele nos dá a oportunidade de conhecer a verdade. No mesmo verso 30 é dito: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam.
porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então Deus enxerga todo ser humano que está na sua ignorância, fazendo o erro, cometendo o erro, sem ser esclarecido, e Ele dá a oportunidade desta pessoa conhecer a verdade. E essa oportunidade que Deus dá, ela vai até o ponto da pessoa ficar convencida de que a verdade é certa, de que a verdade é a verdade. É só a partir daí que o modo de tratar de Deus com aquela pessoa vai mudar. No livro de Hebreus, capítulo 6, o apóstolo Paulo fala de pessoas que cometeram o pecado imperdoável, que é também o pecado para a morte. E nós vamos ver o que é que ele fala sobre isso. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aqui ele diz de pessoas que já foram iluminadas. Isso significa o seguinte: ela estava consciente. Não é verdade? A luz tem que chegar até a consciência da pessoa. A pessoa tem que entender que o erro é erro. Deus vai levar cada um até aquele ponto. A partir dali, a pessoa é avaliada de outra forma. Você já sabe que o erro é erro. Agora, por que insiste? E se insiste no erro, como é que vai ser avaliado? Bom, agora já não é mais desculpável, porque agora já sabe. Deus espera que essa pessoa se arrependa. É por isso que o dom do Espírito Santo é enviado. Qual é a obra do Espírito Santo na vida do ser humano? A primeira obra é convencer do pecado. Evangelho de João, capítulo 16, versículo número 8. Quando o Espírito viesse, convenceria o mundo do pecado. Primeira coisa. Então, irmãos, Deus ilumina a consciência do homem. Depois que Ele ilumina, Ele dá oportunidade. E agora o homem vai fazer a sua escolha. Em Hebreus capítulo 10, o Senhor fala de como é que Ele avalia aquele que já foi plenamente esclarecido e avança no erro. Versículo 26 do capítulo 10. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais? Será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o que acontece? A pessoa anda na ignorância, então ela é iluminada. A partir dali, ela toma a decisão. E depois que ela toma a decisão, se ela decide ir para o caminho errado, agora o que vem na consciência dela é medo, porque ela tem expectativa do juízo. Um exemplo claro que a Bíblia nos dá sobre isso é o rei Saul. Diz a Bíblia que depois que Saul
foi tão rebelde contra Deus que perdeu o seu reino, o Espírito de Deus se retirou de Saul e o espírito mau atormentava Saul. Isso está em 1 Samuel. Isso mostra para nós como é que nós temos que nos portar diante de Deus. Você recebeu luz de Deus, nós fomos iluminados, Deus nos mostrou o que é certo. O que é que Ele espera de nós? Arrependimento, confissão do pecado, mudança de vida. Certo? Isso vale para quem nunca se converteu, isso vale para quem está se convertendo, isso vale para quem já se converteu. A caminhada cristã é sempre crescente. Na ignorância, nossos erros são relevados. Porém, quando temos pleno conhecimento, a avaliação é diversa. E aí é que nós vamos entrar na questão do pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, correto? O pecar contra o Espírito Santo deve ser, portanto, de alguma maneira, recusar-se a ser convencido do pecado. Ou recusar-se a que a obra do Espírito Santo se faça na nossa vida. Tá, mas como é que é esse recusar? Tem gente que tem medo de ter cometido este pecado, porque acha que cometeu um pecado muito grave. Ah, mas isso eu fiz, e agora não tem jeito. E aí Satanás vem com tudo em cima da pessoa, né? Para mostrar que não tem esperança o teu caso. Sabe que Deus dá muita oportunidade para a pessoa. Se você avaliar as pessoas que você conhece, a tua própria vida, você vai ver que Deus dá muita chance. Não é verdade? Não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez que a pessoa perde a sua vida. Muitas vezes a vida da pessoa é preservada, mesmo ela fazendo o que é errado, e uma ou outra pessoa vai lá adverti-la. Uma vez é um, outra vez é outra, outra vez é por um acidente. Sempre a pessoa tem oportunidade de verificar que ela está no caminho errado. Deus, na sua misericórdia, vai trabalhando para evitar que a pessoa se perca. Só que chega um determinado momento, a partir do qual, mesmo Deus perde acesso àquela pessoa. E há um exemplo muito claro disso na história dos fariseus que rejeitaram a Jesus. No Evangelho de João, capítulo 3, nós encontramos a evidência de que os fariseus sabiam que Jesus era um enviado de Deus. Deus já os tinha convencido disso. Evangelho de João, capítulo 3, entrevista do fariseu Nicodemos com Jesus. Versículo 1. Verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e que foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eles estavam plenamente convencidos de que Jesus era o enviado do céu, que Jesus falava as palavras de Deus, de que Jesus fazia as obras de Deus, porque ele disse: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Estava claro, eles criam. Só que, apesar de saberem, eles resistiam à influência do Espírito de Deus e negavam que Jesus era o enviado do céu. Vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 20. Falando de Jesus, né? Versículo 20 diz que foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido,
não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar ou manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Em seguida, a Bíblia dá a razão pela qual Jesus acusou os fariseus de estarem cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Versículo 30. Jesus os acusou porque os fariseus diziam: tem espírito imundo. Então, irmãos, consideremos. Os fariseus criam que Jesus era enviado de Deus e que as suas obras eram feitas pelo poder de Deus, certo? Foi o que Nicodemos falou, saiu da boca de um fariseu. Crendo nisso, ainda assim disseram que Jesus fazia suas obras pelo poder de Satanás. Então eles atribuíram a Satanás a obra do Espírito Santo. Eles disseram que a obra do Espírito Santo, na verdade, era a obra do diabo. E quando eles disseram isso, eles estavam cortando o meio pelo qual Deus poderia alcançá-los. Por isso eles não teriam perdão. A única forma de Deus alcançar cada ser humano é o seu Espírito Santo tocando o coração, tocando a consciência. Agora, se o ser humano diz que esse toque ele é do diabo e o rejeita, o que Deus pode fazer por essa pessoa? Tem mais alguma coisa que Deus possa fazer? Nada. O homem cortou o conduto de conexão, de ligação entre Deus e ele. Foi o homem quem fez. E aí Deus vai respeitar o direito de escolha do homem. E aí, irmãos, é que este homem caminha de vez para a perdição. Será réu do juízo eterno. Portanto, uma pessoa que está convencida de que algo vem de Deus e agora está abertamente falando que aquilo não vem de Deus, ela cometeu um pecado para morte. Nós devemos orar por essa pessoa? Não devemos. Não é sábio orar por essa pessoa. Deus falou para Jeremias para não orar pelo povo de Israel. E por que é que Deus falou? Porque ao mesmo tempo em que Jeremias estava transmitindo os recados de Deus, levantavam-se outros que diziam que não, que Deus não estava falando nada daquilo. Jeremias devia ser, portanto, do diabo. E Deus falava o contrário do que Jeremias estava falando. E aí Deus viu que as pessoas acreditavam nisso de fato. Acreditavam que a sua mensagem era a mensagem do diabo. Tinha mais alguma coisa que Deus podia fazer por eles? Não, não tinha. Mas eles poderiam saber que a mensagem veio de Deus? Claro que poderiam. Eles tinham toda a evidência. Tudo que Jeremias falou foi acontecendo. Né? Quem tem curiosidade pode ler a história de Jeremias. Né? Jeremias falou: os babilônios vão cercar a cidade e vão conquistar. Os outros profetas diziam: vai ter paz e segurança. Então os babilônios vieram. Aí quando eles cercaram, o Egito veio em socorro do rei de Israel. Aí os profetas falsos já estavam dizendo, né, que não haveria problema. Jeremias falou: pois os babilônios hão de voltar. Jeremias aconselhou eles a se entregarem para os babilônios e disseram: olha, os babilônios vão ter misericórdia de vocês. Porque é o projeto de Deus que vocês vão para a Babilônia e passem lá um tempo. Vocês vão ficar de castigo para aprender algumas coisas. E os profetas falsos aconselhando o quê? Não se entregar, Deus vai quebrar o jugo. Inclusive os que estão cativos logo vão voltar para cá. E aí Jeremias falou: pois Deus falou o contrário. E assim foi, uma atrás de outra advertência sendo rejeitada. O que mais Deus poderia fazer por aquele povo? Nada. Irmãos, e agora vamos trazer para os nossos dias. Há quem esteja convencido de que a palavra pregada aqui pelo Ministério de Advertência Final é uma palavra de Deus. Portanto, se a pessoa que está convencida está acusando este ministério de fazer a obra do diabo, cuidado. Essa pessoa pode estar cometendo pecado contra o Espírito Santo. E se você já foi tentado a pensar ou falar assim, cuidado, meu querido. Cuidado. Porque com a salvação não se brinca. Não é verdade? Às vezes uma coisa que pode parecer tão inocente, né? Não acredito que esse ministério é de Deus. Para mim é do diabo.
Mas se você já viu que aqui falam-se coisas certas, que você só pode ver que vem de Deus, meu querido, não avance por aí. O diabo está querendo te enlaçar de tal forma que você não tenha mais perdão. E meus queridos, nós devemos ter o discernimento para sabermos por quem orar e por quem não orar. Né? Se nós temos consciência de pessoas que já estão nos denunciando como fazendo a obra do diabo, mas essas pessoas sabem que fazemos obras de Deus, não vamos levar as nossas petições para o alto em favor dessas pessoas. Vamos deixar com Deus as consequências. Né? Irmãos, eu sei que pode parecer pesado, mas a palavra de Deus não tem como ser pesada. Ela sempre tem que ser uma palavra que liberta. Deus quer nos libertar de fardos os quais Ele não pôs sobre nós. E nos dá o discernimento certo das coisas. Os fariseus tiveram toda a oportunidade, mas finalmente eles fecharam a porta para eles mesmos. E nós temos a história deles como um aviso para nós. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Queridos, vamos prestar atenção ao que Deus disse. E queria encerrar com o seguinte: há quem diga que o pecado contra o Espírito Santo é não acreditar na Trindade. Daí você vê que, biblicamente falando, isso não tem o mínimo fundamento. Não tenha medo de crer na doutrina certa quanto a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz: para nós há um só Deus, o Pai. E o mandamento, em Êxodo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. E mim refere-se a apenas uma pessoa. A Trindade trata de 3 pessoas. Ah, 3 que são um. Bom, 3 que são um, isso não existe. Ok? 3 pessoas são 3 pessoas. Quando Jesus estava no céu, onde é que estava o seu Pai? Não, perdão. Quando Jesus estava na terra, onde é que estava o seu Pai? No céu. Quantas pessoas eram então? 2, está provado. Jesus nos ensinava a orar: Pai nosso que estás nos céus. Em João 17, Jesus orou: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. Opa, o Pai estava no céu e Jesus estava na terra. Mais de uma pessoa. Mas o mandamento diz que Deus é uma pessoa só. Não terás outros deuses diante de mim. Se houvesse mais de uma pessoa que é Deus, então o mandamento diria nós. Não diz mim. Não tenha medo, portanto, de dizer com toda certeza: o Espírito Santo não é Deus. Não é Deus. Ponto final. A Bíblia nos aconselha a não ultrapassar o que está escrito. Tome nota do texto. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo número 6. Ok? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Então, o Espírito Santo não é Deus. Jesus é Filho de Deus, mas não é Deus. O único Deus verdadeiro é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que Ele é Filho de Deus. Ele mesmo disse. Nada melhor do que ficarmos com o que Ele falou, certo? Deixa Ele se identificar. Em vez de você ficar dizendo que Ele é Deus, deixe Ele dizer o que Ele é. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 36, anote aí, Jesus falou: eu disse, sou Filho de Deus. Portanto, meu querido, não crer que o Espírito Santo é um Deus não é pecar contra o Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. Está tão longe de cometer o pecado contra o Espírito Santo quanto o Japão está do Brasil, e até mais ainda. Quanto o céu está longe da terra, ou longe do inferno, se o inferno fosse um lugar, porque não é. Então, voltando aqui. Querido, Deus é um só, é o Pai. Adore o verdadeiro Deus. Faça culto para o Pai em nome de Jesus. E deixe Deus enviar o Espírito Santo para a tua vida. Creia na existência do Espírito Santo. Ele existe, claro, mas não é uma entidade consciente. O Espírito Santo, a sua natureza é um mistério. O que nós sabemos é que Deus coloca o Espírito Santo nos nossos corações.
Jesus sopra sobre nós o Espírito Santo. Para terminar, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Diz que Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Uma pergunta a respeito lá do Espírito Santo. Hoje é possível saber para qual pessoa não orar, como você diz aí na mensagem, que quem rejeita já pecou contra o Espírito Santo para a morte, né? Então, hoje é possível a gente discernir quem já não... Ok, uma pergunta boa, né? Podemos discernir hoje e saber para quem então nós não devemos mais orar? Em favor de qual pessoa não orar e em favor de qual pessoa orar? O exemplo bíblico nos mostra que Deus revelou a Jeremias por quem ele não deveria orar. E como é que Deus revelou para Jeremias? Ora, Deus falou com Jeremias. Ah, mas eu não sou profeta. Ora, mas Deus fala conosco. Fala ou não fala? Ele fala, ele impressiona a gente na nossa mente, pelo seu Espírito, através da Bíblia e assim por diante. Então, ore a Deus. Se você tem dúvidas, devo orar por aquela pessoa ou não, pergunte a Deus. Fale com Ele. Deus vai poder revelar. Por que eu digo isso? Deus disse que o homem, ele enxerga o exterior. Só ele enxerga o coração. Então nós podemos avaliar errado. Pode ser que eu olhe para uma pessoa e diga: esse aí já cometeu o pecado contra o Espírito Santo. E Deus olha e vê um sincero. Ele vê alguém como Saulo. Por outro lado, outra pessoa que eu posso ver como um grande religioso, Deus olha e vê ele um blasfemo. Por exemplo, a besta do Apocalipse. Essa blasfema. E não blasfema na ignorância. Nós não devemos orar pela besta do Apocalipse. Porque é a besta justamente porque é um poder blasfemo, é o filho da perdição, está totalmente entregue para o diabo. Então nós não devemos orar pela besta do Apocalipse, é um exemplo claro. Tampouco devemos orar pelo diabo. O diabo não tem mais salvação. O diabo já cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Orar pelo diabo, orar pelos demônios, está fora. E sobrando, orar pelas pessoas. Aí temos que pedir a Deus que nos dê a sabedoria. Cada um, de acordo com a sua comunhão com Deus, vai pedir e Deus vai mostrar. Deus mostra, pode ter certeza. Você quer saber, Deus dirige as circunstâncias e te deixa enxergar o que você não via, para que você entenda a situação. Deus vai dar o correto discernimento, ok? Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós queremos saber o conhecimento de Deus, nós vamos atrás. E aqui foi até colocado um outro exemplo que é verdadeiro. O profeta Samuel recebeu a revelação de Deus quanto a Saul. Deus falou para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? Então Deus já conhecia o coração de Saul, mas Samuel estava naquela: não, mas ainda vou, ia pedir por ele e tal. E aí Samuel, gastando energia, que já era um homem idoso, tinha todo o povo ali no seu encargo, e orando ali por aquele homem. Vai saber se estava jejuando por ele. Deus falou: até quando você vai ter dó dele? Ele já me rejeitou, ele não quer nada comigo. Então, mude, concentre os seus esforços em outra coisa. Assim também nós, meus irmãos, nós somos seres humanos com forças limitadas. Você é uma pessoa de oração, glória a Deus. Mas então, peça a Deus que te dê discernimento para orar certo. Não fique se desgastando por jejuns desnecessários por pessoas que já tomaram a sua decisão. Por outro lado, peça a Deus que te dê discernimento para que você ore por aqueles que ainda têm oportunidade. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê o discernimento correto. Lembrando, Deus não nos fez juízes da terra. Não é a nossa boca que deve proferir é esse ou é aquele. Mas Deus sim, Ele sabe por quem devemos orar, por quem não devemos. E aqui fica o apelo para nós. Quem gostaria de pedir a Deus o discernimento claro para entender essas coisas e também dizer a Deus: Senhor, se há algo em mim que não está em harmonia com a Tua vida, com a Tua palavra, eu gostaria que o Senhor mostrasse, porque eu não quero andar em desobediência. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de joelhos então, pedir a Deus que possa nos ajudar, nos fortalecer nesta decisão. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra da verdade. Tocamos um tema delicado, Senhor, hoje. Nos é difícil discernir por quem orar, por quem não orar.
Nós não temos a faculdade de conhecer o coração das pessoas. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê o discernimento adequado para que possamos saber por quem orar e por quem não orar. Também, Senhor, em primeiro lugar, coloca o Teu Espírito sobre cada um de nós para que, tendo nós advertido a muitas pessoas, não sejamos nós reprovados. Mostra-nos, Senhor, o oculto e o escondido dentro dos nossos corações, para que nós possamos andar em obediência a Ti, para que possamos confessar as nossas faltas e nos arrepender dos pecados, a fim de que a nossa vida sempre seja uma vida de retidão, uma vida de obediência a todo dever conhecido. Abençoa cada irmão, cada irmã que nos assiste em todas as partes do planeta, Deus. Que possam eles também andar de boa consciência perante o Senhor. Esteja conosco, guia-nos como ministério, como grupo de irmãos que querem fazer a Tua vontade, para que não nos desviemos deste caminho e que o inimigo não venha nos enganar a nenhum de nós. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, queria já te estender o convite para que você possa estar conosco na próxima oportunidade. Adianto que nós temos um encontro marcado para o próximo sábado, horário de verão, a partir das 10h30 da manhã. E para as crianças, nós teremos o nosso encontro a partir de 15 para as 10 da manhã. Todos eles pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Se você preferir, também nos acessa pelo site advertenciafinal.com.br. Quero orar pela tua vida, portanto te convido para fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembre-se, gostou da mensagem? Coloca o curtir, o joinha no vídeo, recomenda para as pessoas e põe o teu comentário embaixo. Contamos com a tua participação para que muitos outros possam conhecer a palavra que salva vidas. Espero te ver no nosso próximo encontro no sábado. Até lá!